Continuação da leitura do livro Rio Secreto, sobre os painéis de Di Cavalcanti sobre a imprensa que estão hoje no Centro Cultural Light. É uma pintura que pode ser vista por deficientes visuais. No Centro Cultural Light, localizado no centro do Rio, 4 painéis de uma série de 5 criados pelo famoso pintor modernista Di Cavalcanti, retratando o trabalho da imprensa, podem ser vistos por deficientes visuais. Além de legendas em português e em braille, que explicam as obras, há mini-reproduções em mármore dos painéis em baixo relevo, de maneira a permitir que os cegos também possam perceber o desenho de cada um ao passar as mãos sobre elas. A figura principal da composição, o nome do conjunto dos painéis é o repórter, apresentado como um homem de 2 rostos voltados para lados opostos, atento para fatos e sua transformação em notícias. Essa dualidade é representada pelo Sol e pela Lua, significando a pressão do tempo no trabalho do jornalista. Nesses murais, restaurados e em perfeito estado, Di Cavalcanti, com uma estética vibrante e um uso de muitas cores, retrata o ritmo intenso das redações de jornal e ressalta a importância da imprensa para a sociedade. Também mostra a diversidade das notícias e as emoções que elas produzem e a importância da justiça e da variedade da cultura brasileira. Os painéis foram encomendados ao artista por Samuel Weiner, fundador e proprietário do diário Última Hora, com sede no Rio de Janeiro, para marcar o primeiro aniversário do jornal em 1952. Ficaram na redação até 1970, quando Weiner, passando por dificuldades financeiras, pôs os quadros à venda. Quando foram comprados pela Light, e depois instalados em 2014, de forma permanente nesse centro cultural, que fica no centro do Rio de Janeiro. Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque e Melo viveu de 1897 a 1976, foi um importante pintor modernista, desenhista, ilustrador, caricaturista e muralista, foi idealizador da Semana da Arte Moderna de 22, amigo de Picasso, Matisse e Jean Cocteau. Di Cavalcanti, conhecido como o pintor das mulatas, dizia que não poderia viver sem o Rio de Janeiro, porque tudo o que vejo como pintor se integra na paisagem carioca. O jornal Última Hora foi um marco do jornalista brasileiro, com inovações técnicas e gráficas. Nas palavras de Samuel Weiner, era um jornal de oposição à classe dirigente e a favor de um governo, o de Getúlio Vargas. Fundado em 12 de junho de 1951, foi vendido à Folha de São Paulo em 1971 e deixou de circular em 91. Imagem de São Dimas, fica na igreja São Gonçalo Garcia e São Jorge, que fica na Rua da Alfândega 382. Uma das reproduções do Bom Ladrão, que foi crucificado com Jesus. À direita da entrada principal da igreja São Gonçalo Garcia e São Jorge, o fiel atento notará a imagem de um homem na cruz. Ao contrário das expectativas, esta não representa Cristo. Lê-se ao pé da cruz o nome de São Dimas. Se o seu nome não aparece nos evangelhos canônicos, ele aparece no evangelho apócrifo de Nicodemos, o discípulo de Jesus que ajudou José de Arimateia no momento em que Cristo é deposto da cruz e sepultado. Celebrado em 12 de outubro no Oriente e em 25 de março no Ocidente, Dimas foi o primeiro santo canonizado na história da Igreja por ter se convertido na cruz, imediatamente antes de morrer. Quando Dimas, Cristo e Gestas, o mau ladrão, cujo nome também aparece no Evangelho de Nicodemos, já estavam na cruz, o mau ladrão começou a ofender Jesus. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. E Dimas respondeu-lhe: nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício. Para nós isto é justo. Recebemos o que merecemos aos nossos crimes, mas este não fez mal algum. E acrescenta: Jesus, lembra-te de mim, quando tiveres entrado no teu reino. Tendo-se arrependido dos seus pecados e reconhecido Jesus como seu Salvador, Cristo diz-lhe imediatamente antes de morrer: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Segundo a tradição, vê-se Dimas também no momento da fuga para o Egito.
durante a qual os dois ladrões, incluindo o próprio Dimas, roubaram o dinheiro e o jumento da Sagrada Família. Sensibilizado pela pobreza no caminho para o exílio, Dimas restituiu-lhe os bens. O menino Jesus o agradeceu, prometendo-lhe que se lembraria o que fez na cruz. O lagarto da fonte da rua Frei Caneca, na esquina da rua Frei Caneca com a rua Salvador de Sá. Um lagarto esquecido, na rua Frei Caneca, cruzando a rua Salvador de Sá e contornando o morro em frente ao batalhão da polícia de choque e ao sambódromo do outro lado, é fácil não perceber a presença de um lagarto no centro de um nicho que tinha como finalidade abastecer a região de água. Ela jorrava de uma mandíbula para uma bacia, hoje repleta de plantas que encobrem e, ao mesmo tempo, protegem o lagarto. Já não é mais o original em bronze, atualmente é uma cópia em ferro. Entre as pilastras do centro da estrutura, um cartaz informa: Sitente populo, senatus profutis aquas. Isto é, ao sedento povo, o Senado deu água em profusão. Isso é no ano de 1786. As inscrições gravadas não faz menção ao autor da escritura do pequeno réptil, mas foi Mestre Valentim. Mestre Valentim viveu de 1745 a 1813. Graças à capacidade de regeneração do seu rabo, e também porque hiberna, o lagarto é associado à cura e ressurreição, igualmente ligados à água da fonte. No Museu Histórico da Polícia Militar, que fica na rua Marquês de Pombal, 128, a 2 minutos a pé do Lagarto, o Museu Histórico da Polícia Militar, situado num belo casarão do século XIX, apresenta objetos e documentos relacionados à história das forças policiais do Rio de Janeiro. E destacam-se a coleção de armaduras do século XV e XVI, trazida com a corte portuguesa em 1808. Um acervo de armas antigas e também uma sala sobre a guerra contra o Paraguai, com um engraçado cachorro empalhado que participou da batalha. Um outro ponto interessante é a fachada da antiga fábrica de perfumes e sabonetes Lambert. Fica na Rua do Senado 244. Uma extraordinária fachada esquecida. Esquecida na Rua do Senado, a fachada azul e branca do número 244 da rua é uma das mais belas da cidade. Em muito bom estado, apresenta no primeiro andar uma notável escultura de mulher. Esta segura na mão direita um martelo repousando sobre uma bigorna e na mão esquerda um esquadro e um compasso. Construído em 1920, o edifício antes abrigava a antiga fábrica de perfumes e sabonetes Lambert, como indica Luiz Eugênio Teixeira Leite em seu extraordinário livro O Rio que o Rio não vê. Nesse sentido, a bigorna e o martelo remetem à antiga atividade industrial, no sentido da fabricação de bens de consumo do lugar. Já o esquadro e o compasso simbolizam à primeira vista o trabalho do arquiteto. São igualmente símbolos maçons. Na simbologia maçônica, o compasso é o símbolo do espírito e o esquadro o da matéria, indicando a retidão na ação. Quando as duas ferramentas estão entrelaçadas, exprimem o equilíbrio das forças espirituais e materiais, condições necessárias para alcançar a iluminação espiritual. Essa iluminação está representada na hierarquia maçônica através do 3º grau de mestre maçom, no qual o compasso está colocado sobre o esquadro, como representado, indicando disso que a espiritualidade venceu a matéria. Seria esse o sentido da coroa de louro, símbolo da vitória que a mulher carrega na cabeça? Da mesma maneira, a grande concha esculpida sobre ela é frequentemente, por sua forma, associada ao órgão sexual feminino, e sua presença passaria, nesse modo, a mesma ideia da vitória do espírito sobre os instintos sexuais materiais que habitam o ser humano. Bem, acho que eu vou parar por aqui. Continuo num próximo vídeo falando sobre o Museu dos Bombeiros, que fica na Praça da República 45.